Pode iniciar. Agora foi, né? Pode iniciar. Ok, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, que Jesus, nosso mestre, nosso orientador, nos oriente as palavras, nos oriente a escuta, que a gente seja amparado pelos mentores dessa casa. Antes de iniciarmos, quero fazer uma rogativa ao Mestre Jesus, pedindo a ele a orientação e a permissão para que a gente possa iniciar mais essa reunião doutrinária. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6, tem um dos trechos assim que eu mais gosto quando a gente vai iniciar uma reunião doutrinária, que diz assim: Jesus, o fiel jardineiro de nossos espíritos imortais, trabalha-nos no silêncio de nossos pensamentos. Então, que hoje Jesus possa nos trabalhar no silêncio dos nossos pensamentos. A proposta da noite é que a gente possa tratar o tema, o que Jesus espera de nós hoje. Esse tema foi solicitado pela CELD de Vila Velha, lá do Leon Denis. Eu estive com eles na sexta-feira à noite, e aí eu estou trazendo essa proposta desse tema para nós nessa noite. Antes de nós adentrarmos aqui propriamente no tema, eu queria trazer uma proposta para nós, que a gente fizesse uma reflexão sobre o que Jesus espera para nós hoje, mas que nós fizéssemos uma reflexão do ponto de vista individual, que a gente possa se lembrar de que nós estamos falando da nossa encarnação, do nosso progresso, do nosso processo. Aí eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu não estou conseguindo visualizar vocês, mas acho que vocês me visualizam bem. Eu queria fazer uma proposta para vocês, para a gente começar a balizar e a gente começar a se perceber se nessa encarnação e nessa reencarnação, na questão 132 do Livro dos Espíritos, né, é dito o motivo da nossa reencarnação, Deus nos impõe para que possamos progredir. Depois, na questão 167, que a gente reencarna para as nossas provas e as nossas expiações, a fim do nosso progresso. Mas eu quero convidar todos vocês para a gente fazer uma dinâmicazinha curta antes de nós começarmos. Eu queria que nesse momento agora, todos nós juntos, pensássemos em 5 pessoas. 5, eu sei que tem muito mais, mas 5 pessoas importantes para nós nessa encarnação. Então, eu queria que a gente fizéssemos juntos, que a gente pensasse em um, em dois, em três, quatro, cinco. Todo mundo pensou em 5 pessoas? Agora eu queria perguntar para vocês, se alguém puder me dar um feedback. Alguém se incluiu nessa contagem? Alguém se colocou nessa contagem? Lembrando que nós estamos falando do nosso processo. Ninguém, Alguém se incluiu? Como? ninguém se incluiu. Não. Ninguém se incluiu? E olha que nós estamos perguntando o que que Jesus espera de nós. Estamos falando de um processo que é individual. Estamos falando de uma trajetória de progresso para nós. E quando a gente faz uma dinâmica simples, a gente começa a perceber que a gente não se inclui nos nossos processos. O protagonista dessa história, o protagonista dessa encarnação é você, sou eu. Então, o que Jesus espera é individual. É diferente para mim, é diferente para o Heraldo, é diferente para qualquer um de nós. Por isso que a gente fez esse balizamento antes de nós iniciarmos, para que a gente possa deixar Jesus trabalhar no silêncio dos nossos pensamentos, lembrando que nós estamos falando de nós. Porque às vezes a gente escuta uma canção e pensa: ah, se outra pessoa tivesse aqui ouvindo, ele precisa, mas quem ouviu foi nós que estamos ouvindo. Ah, essa palestra tem um tema bom. Alguém podia estar aqui, mas quem está aqui somos nós. E aí a gente tem que relembrar que Deus, nosso Pai, nos permitiu o processo reencarnatório a fim do nosso progresso. Então, a proposta de hoje é que a gente possa pensar em nós, no nosso progresso, como eu tenho progredido, o que que eu tenho feito dessa oportunidade que Deus deu para nós de estarmos aqui no planeta de provas e expiações. E para a gente começar a falar do que Jesus espera de nós, a gente precisa, primeiro, relembrar quem nós somos, aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo aqui.
senão as outras coisas não fazem muito sentido. Nós estamos no planeta de provas e expiações. No planeta de provas e expiações, a gente expia e prova. Então, é um mundo de aflições. Não sei como é que tem sido os dias de vocês, mas os dias por cá, os lados de cá, às vezes, têm sido turbulentos com muita frequência. Por isso, do tema O que Jesus espera de nós. E para a gente falar o que Jesus espera de nós, eu queria fazer ainda uma proposta para vocês. O que Jesus não espera de nós nos dias de hoje. O que Jesus não espera de nós nos dias de hoje. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho, muito e bastante, do Evangelho de Mateus, principalmente do capítulo 5, mas antes de nós adentrarmos, eu queria fazer a proposta de dizer para vocês do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, esse evangelho que é muito conhecido pelo subtítulo de A Tentação de Cristo. Cristo passa 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, e lá no versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 11, tem um relato, e vamos usar aqui de forma lúdica, e assim como está no Evangelho, né, na Bíblia, a tentação de Cristo pelo diabo. Vocês não conseguem imaginar, imagino como assim que Cristo possa ter sido tentado, né? Eu imagino que é aquela sombra que vem incomodar, principalmente o sol de luz dessa humanidade, enquanto Cristo jejua e passa ali a limpo toda a sua trajetória e o que ele veio fazer aqui, porque daqui a alguns dias ele já sabia que era chegado os momentos derradeiros dele encarnados aqui na Terra. É bom a gente relembrar Jesus, o ser mais perfeito que já corporificou na Terra, um dos coordenadores, né, da construção desse planeta, estava aqui encarnado e jejuando 40 dias e 40 noites, tentado, né, vamos botar assim, metaforicamente, tentado pelo diabo. Então, o que Jesus não espera de nós? O que ele fez? Ele não discute com o diabo. Ele não discute com as sombras que ainda reverberam no deserto, porque o deserto é a escola de nosso Senhor. Relembrando que Jesus é guia e modelo dessa humanidade. Questão 625 do Livro dos Espíritos, um modelo a ser seguido, o ser mais perfeito. Então, o nosso guia e modelo mostra para nós o que nós não devemos fazer. E é uma das coisas que nós mais temos feito ultimamente, é discutir com as sombras. Quantas coisas têm chegado para nós? Quantas angústias, quantas dificuldades, sejam em casa, sejam no trabalho, sejam na própria casa espírita, quantas dificuldades. E aí nosso Senhor mostra para nós o que não fazer. Não discutir com as sombras, não discutir com o diabo. Sabe por quê? Porque nós vamos perder. Nós vamos perder. Porque aonde há luz, as trevas não podem se demorar. E Jesus dá uma aula para nós, como nosso guia e modelo, como nosso professor. Ele recita as Escrituras. Ele recita as Escrituras. Ele não discute com o diabo. Porque ele não entra aonde não cabe. E a gente, às vezes, fica entrando aonde não nos cabe mais. Não sei se isso tem acontecido para vocês nesse momento que a Terra passa pelo momento de transição, a gente tem sentido o barco balançar um pouco mais, a gente tem sentido que às vezes estremece, a gente tem sentido que tem vindo um pouco mais forte, e aí o nosso mestre mostra para nós que nós não devemos fazer. Nós não devemos discutir com as sombras. A gente tem que lembrar o que a gente veio fazer aqui. Nós viemos aqui para florescer. Nós viemos aqui para progredir. E às vezes nós temos perdido tempo. E às vezes essa sombra é no trabalho, é no lar. Lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações, e o mundo de provas e expiações é o hospital e o educandário do Cristo. E se você entra no hospital, você encontra enfermos. Só que aí os enfermos, às vezes, estão um pouquinho melhor e começa a achar que eles não estão mais no hospital, né? E eu estou falando de nós. E a gente começa a discutir com o diabo, aqui metaforicamente falando. A gente entra nessa sintonia. Façamos como o nosso Senhor, que ao invés de discutir, recita as Escrituras.
Se depois vocês quiserem ler um pouquinho mais, a ver Deuteronômio, né? A primeira resposta do Cristo está lá no capítulo 8, versículo 30, a segunda no capítulo 6, versículo 16, e a primeira resposta de Nosso Senhor está no capítulo 6, versículo 13, que é quando o diabo tenta o Cristo, dizendo para ele: você está há 40 dias e há 40 noites sem comer. Transforma essa pedra em pão. E Jesus responde no capítulo 8, versículo 30, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mostrando para nós das dificuldades que já tinha naquele período, como nós temos ainda hoje, dessa transição da matéria, como ela nos consome, as dificuldades do dia a dia, as dificuldades materiais, seja ela do alimento, da vestimenta, da moradia, como essas coisas nos consomem. Depois Jesus é tentado, dizendo a ele que fizesse com que Deus o salvasse, né? Dizendo a ele: sobe no lugar mais alto e se tu quiseres, você pode pular. E o Senhor mandaria, se você assim o clamar, anjos para te pegar. E Jesus responde que a gente não deve testar o nosso Deus. E por último, oferecendo a Jesus esse mundo, dizendo a ele: prostra-te diante de mim e tudo isso será teu. Dizendo para aquele que é o governador planetário, que participou da construção desse planeta. E ele diz que só a Deus nós devemos nos prostrar, dando para nós uma lição, ele como nosso guia e modelo do que nós não devemos fazer, do que ele não espera de nós, que nós não fiquemos sufocados com a matéria, que nós não possamos sucumbir com a dificuldade que é transitória, porque nós estamos aqui, mas daqui nós não somos. Mas é muito difícil a gente falar e sentir isso, porque a gente vivencia a conta vencendo, a gente vivencia a falta, a gente vivencia a privação, a gente vivencia a angústia, a gente vivencia a dificuldade dentro de casa. Então, nosso Senhor mostra para nós o que Ele espera que nós não façamos: discutir com as sombras, discutir com o diabo. E a gente tem passado por momentos extremamente difíceis. Então, feitas essas primeiras observações, eu quero. Deixa eu passar aqui para nós. Eu quero dar andamento aqui nos slides, de vocês junto comigo aqui. Deixa eu vir aqui, eu vi que a gente já passou. Espera aí que a gente já volta. E olha que o Heraldo me deu uma aula, hein, gente? Deixa só eu colocar aqui. E aí eu trouxe, depois que a gente fala o que Jesus não espera de nós, e agora nós vamos começar a entrar no que Jesus espera propriamente de nós, eu tinha trago, eu não sabia da dinâmica de vocês, de iniciar com a harmonização, que eu achei sensacional. Lá no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 175, intitulado No Convívio com Cristo, Emmanuel trabalha um texto assim que eu recomendo a nossa leitura. O que Jesus espera de nós? Que nós possamos usufruir da intimidade do Cristo, sentindo Ele no nosso coração, mas que para isso é imprescindível que a gente possa compartilhar a obra e a vida. Era o que a gente estava falando aqui agora, o que Ele não espera de nós. O que eu posso imaginar que o Cristo espere de mim, se não o melhor para mim? Ele que é o meu tutor, ele é que é o guia, ele é que é meu caminho, ele é que é a verdade, ele que é a vida para nós nesse planeta de provas e expiações. Mas só que às vezes nós estamos na matéria e fica tudo muito denso, porque a obra do Cristo e a vida do Cristo foi vivenciada com luta, com trabalho, com dor, com abandono, com desengano, com tristeza. E nós viemos para o mundo e a gente começa a se esquecer disso. Tanto que Jesus diz para nós assim: no mundo teremos aflições. Ele não diz assim: no mundo tereis diversões, no mundo tereis um parque de diversão. Não, Jesus não fala isso. Ele diz: no mundo tereis aflições. Mas ele complementa: mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Como é que Jesus venceu o mundo? Como é que Jesus sai daqui? Jesus sai daqui crucificado,
abandonado e humilhado. Mas ele sabia do propósito dele. Ele sabia o que ele vinha fazer aqui. E o que que ele espera de nós? Que a gente vença o mundo. Mas para que eu possa viver o mundo, eu preciso compartilhar a obra e a vida do Cristo. Eu preciso compartilhar a obra e a vida do Cristo. E para que eu faça isso, aí eu quero nos remeter ao capítulo 5 de Mateus, aonde Jesus diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aí a gente volta lá na nossa introdução, o que o Cristo não espera de nós, que a gente discuta com as sombras, porque Ele quer que a gente brilhe, Ele quer que a gente cresça. E quando Ele fala que brilhe a vossa luz, o que que Ele está falando para nós? Do nosso progresso moral e espiritual, de que a gente possa se lembrar o que que a gente está fazendo aqui, porque senão fica parecendo que a nossa vida é assim: acorda cedo, toma um banho, bota uma roupa, passa um perfume, vai para o trabalho, passa o dia inteiro lá, volta para casa, deita, toma um banho, deita, dorme e começa tudo de novo. E essa é a proposta que eu queria fazer para nós. O que que Jesus espera para nós? Que a gente se dê conta do que a gente veio fazer aqui. E nesse percurso que parece mecânico, que a gente possa se lembrar do que a gente tem feito nesse inteirinho. Eu saí de casa e fui para o meu trabalho. Como é que é o meu comportamento se eu vou de ônibus? Brilha a minha luz? Como é que é meu comportamento se eu vou de carro? Como eu me comporto no trânsito? Como eu me comporto quando aquele irmão me fecha no trânsito? Como eu me comporto quando ele está buzinando atrás de mim? Como eu me comporto se ele corta pelo acostamento? Eu preciso me lembrar quem eu sou. Eu preciso me lembrar onde eu estou, para eu começar a entender o que que Jesus espera de mim. Porque se eu não lembro o que Jesus espera de mim, se eu não lembro onde eu estou, se eu não me lembro quem eu sou, fica difícil falar o que Jesus espera para cada um de nós, porque é individual. Tanto que os nossos pedidos são individuais. Mas o desejo do Cristo para cada um de nós é um, que brilhe a nossa luz. E brilhar a nossa luz é a gente florescer, é a gente se permitir florescer onde o Pai nos plantou. Porque às vezes nós estamos em lugares que são espinhosos para nós, que são difíceis, e às vezes o espinho é dentro de casa, é no trabalho. E é isso que Jesus espera de nós, que eu possa brilhar, que eu possa florescer, que eu possa permitir ser luz. Porque eu não sei quantos de vocês têm filhos, mas o que a gente mais quer que os filhos da gente façam é ser pessoas dignas, pessoas de bem, pessoas que façam o bem e que eles tenham uma vida minimamente saudável e confortável. Então, o que que Jesus pode esperar de nós, a não ser que nós estejamos bem, que a gente possa deixar brilhar, que a gente possa deixar, que a gente possa se mostrar, mostrar no sentido mais amplo da palavra, ser quem nós somos. Nós viemos fazer o quê aqui? Eu encarnei para quê? Eu estou nessa família por quê? O que eu tenho? Qual é o meu processo nessa família? Qual é o meu processo nesse trabalho? Sabe aquela pessoa difícil no trabalho? Por que que eu trabalho com ela? Por que que eu estou ali? O que que eu estou fazendo aqui? Imagino que numa oportunidade breve eu esteja aí com vocês, que eu vá, me desloque de carro até aí, e aí eu esteja procurando no caminho, assim como o Heraldo veio me orientar, nós ficamos 2 dias aqui de orientação, agradeço ele imensamente. Eu vou ligar para um de vocês e vou dizer que eu estou tentando chegar até aí. E aí, o que que vocês vão me perguntar? Edna, você está onde? Porque como é que você vai me orientar onde chegar se você não sabe onde é que eu estou? E aí Jesus diz que brilha a sua luz. Brilhar a luz também é ter consciência de onde eu estou. Eu estou no planeta de provas e expiações. Eu estou no hospital do Cristo. Eu estou no educandário do Cristo. Só que a gente vem para cá e depois a gente esquece isso. E aí começa
o tratamento, né? Como enfermos do Hospital do Cristo. Só que aí, na hora de tomar o remédio, a gente quer suquinho de laranja. Só que se a gente for no hospital aqui da matéria, caí, machuquei o braço, quebrei a perna, tive um problema pulmonar, eu vou para o hospital e vou tomar aquela injeção. Só que quando vem o remédio moral, espiritual, a gente diz assim, não, vai ficar para a próxima. Só que eu vim aqui para isso. Então eu preciso me lembrar onde é que eu estou. Eu vim me cuidar para que eu possa progredir. Então, o que que o Cristo espera de mim? O que que o Cristo espera de nós? Que brilhe a nossa luz. E ele fala lá em João, no capítulo 14, versículo 15, se me amardes realmente, observa os meus mandamentos. Observa os meus mandamentos. Não estou falando aqui dos mandamentos mosaicos, estamos falando dos mandamentos de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é amar o próximo só, não, como a ti mesmo. Então, primeiro você se ama, depois você ama o próximo. Fizemos uma dinâmica rapidinha com 15 segundos. Percebemos que a gente não se inclui. O outro tá sendo incluído aqui na minha vida. Eu não estou incluído. Observa os meus mandamentos. O Cristo me quer bem, quer que eu observe os seus mandamentos. Por quê? Porque ele é meu guia e modelo. Ele é o meu médico, ele é meu orientador. Aí eu venho para um lugar que eu não conheço, mundo de provas e expiações. Eu tenho um guia. Eu tenho um guia. Para cada situação da minha vida, eu tenho um guia. Ele deixou tudo compilado para que eu saiba para onde ir, para onde não ir. E ele fala para nós: observa os meus mandamentos. E aí ele fala: ama teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente fica com essa dificuldade. A gente acha que está aqui para poder fazer parte, né, da vida da família, para poder estar junto com os filhos, para estar aqui como pai, como mãe, mas esquece que nós estamos aqui também para um planejamento que é nosso. O que é que o Cristo espera de mim? Que eu entenda o meu papel nesse mundo, que brilhe a minha luz, que eu relembre os seus ensinamentos. É importante a gente relembrar isso, para que eu comece a entender o que é que o meu mestre quer de mim. E aí, lá no Evangelho, capítulo 7, item 2, tem um trecho que diz assim para nós, ó, dizendo que o reino dos céus é do simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade. Jesus fala o tempo inteiro para nós assim: meu reino não é desse mundo. E aí eu faço uma pergunta para mim e para vocês: quanto tempo a gente tem dedicado a esse mundo e quanto tempo a gente tem dedicado à casa, à nossa pátria espiritual, que é para onde a gente volta, que é onde a gente vai ficar, que é onde é minha casa de verdade? Quais os tesouros eu tenho angariado para o meu espírito imortal? Quais? Quais os tesouros? Então, o que que Jesus espera de nós? Que a gente se conheça, que a gente relembre onde a gente está, que a gente relembre o que a gente veio fazer aqui e que a gente saiba qual é o meu papel no mundo. Mas o meu papel no mundo, antes de qualquer coisa, é o compromisso com o meu progresso. O meu progresso. Tem uma máxima que fala, eu não me lembro qual, não sei se foi o Haroldo, que diz assim, que tem quando a gente entra no avião, e quem já viajou aqui vai se lembrar disso, que antes de embarcar, eles dizem assim, se tiver num momento de turbulência, máscaras de oxigênio cairão sobre você. Coloque primeiro em você e depois na pessoa que está do seu lado. Não é porque você é egoísta, é porque você primeiro precisa ter oxigênio e força para depois ajudar. É por isso que Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se inclui. Lembra o que que você está fazendo aqui. Lembra por que que você veio para cá. Porque senão as coisas começam a fazer pouco sentido para a gente. Lembra que a gente estava falando? Senão a gente começa a achar que o dia está dentro de uma mecânica e que a gente não sai dela. E aí traz muita tristeza para nós.
Ah, eu só trabalho, eu saio de manhã, chego de noite, mas o que que você faz nesse inteirinho? Como é que é o seu comportamento no trabalho? De repente a sua luta é lá. De repente a sua luta está lá. De repente é lá que o seu remédio é aplicado. Já pensou sobre isso? Então Jesus quer que brilhe a nossa luz, para que a gente comece a relembrar quem nós somos, onde nós estamos e o que nós viemos fazer aqui. Tem uma questão, a 958, que eu trouxe para nós, falando do nosso papel do mundo e da procura de nós mesmos, que é assim: por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Resposta dos nossos irmãos do mundo espiritual: porque o nada não existe. Mas vocês já perceberam que quando a gente não está bem e alguém pergunta: o que que você tem? A gente responde: nada, nada. Mas o nada não existe. O nada sempre quer dizer alguma coisa. Então a gente precisa fazer essa reconexão conosco para que a gente comece a lembrar o que que eu estou fazendo aqui. Porque senão a gente entra nessa sintonia. Nós temos aí 8 bilhões de encarnados nesse planeta e está vindo muito mais. E nós temos agora um país que já é considerado o mais ansioso do mundo, porque a gente está desconectado de nós. Porque fica parecendo que a nossa vida não tem propósito. Fica parecendo que a gente está dentro de um grande nada. E o nosso propósito aqui não é esse. Não é isso que Jesus espera de nós. Só que a gente fica fantasiando uma situação instagramável, que todo mundo está feliz menos nós, que tudo está acontecendo na vida do outro menos na nossa, quando na verdade a gente não sabe o que está acontecendo de trás daquela foto, de trás daquela palavra, de trás daquele sorriso, mas eu posso saber o que está acontecendo por trás do meu. Porque cada um de nós aqui sabe da nossa tristeza, da nossa angústia, das nossas alegrias. Cada um de nós sabe. Então é importante eu relembrar, me procurar, porque muitas vezes estamos nos sentindo desconectados do mundo. Mas nós temos um papel, existe um planejamento perfeito para cada um de nós. E cada um de nós foi semeado para florescer num lugar que é necessário. Então, se permita florescer aonde você foi plantado. Deixa Jesus trabalhar no silêncio do seu pensamento. Deixa Jesus reavivar em você o seu propósito aqui. Porque às vezes a gente fica achando que propósitos são coisas grandiosas, que a gente veio aqui para fazer coisas gigantescas, deixar aqui grandes legados. E às vezes o seu legado, o seu propósito é dentro dessa família, é dentro dessa casa espírita, é lá no seu trabalho onde você pode ser útil, ou apenas com você, progredindo, depurando, entendendo, acolhendo, reconectar. Então, o que que Jesus espera de nós? Reconexão, brilhar a nossa luz, relembrar quem nós somos. Porque nós estamos esquecidos de nós. E fica parecendo que a gente não está fazendo muita coisa aqui. Se acolha, se entenda, se escute. A gente escuta muito o outro e pouco a gente. A gente pensa muito no amanhã e pouco no hoje. Tem coisas que a gente faz que a gente não gostaria mais de fazer, mas a gente ainda faz. E é o apóstolo Paulo que ensina isso para nós. Aquilo que eu quero, eu ainda não faço. Aquilo que eu não quero, eu ainda faço. Mas Jesus responde para nós, falando para Nicodemos, ressoando nos nossos ouvidos até hoje, para ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Então, o que que Jesus espera de nós? Que possamos renascer a cada reencarnação. Que possa despertar, que possa brilhar, que a gente possa trazer as nossas potencialidades para o nosso dia a dia. Mas é tudo, é se acolhendo como um todo. Porque às vezes a gente tem dificuldade de enumerar as nossas, vamos botar assim, os nossos defeitos, digamos assim, e que às vezes são os pilares da nossa encarnação. Eu ainda sou difícil? Preciso nascer de novo?
mas eu preciso saber o que eu sou para eu deixar de ser. Eu ainda faço coisas que eu não gostaria de fazer, mas o que que é que eu faço? Que se eu não paro para pensar sobre isso, eu não deixo de fazer, porque fica no automático, eu só vou repetindo. Eu só vou repetindo. E o que que Jesus espera de nós? Que eu deixe de repetir, que eu possa nascer de novo. É para isso que eu reencarnei, para progredir, para sair desse ciclo, que às vezes a gente fica repetindo as mesmas coisas, as mesmas coisas. Tem gente que diz assim: "Nossa, eu terminei um relacionamento, eu comecei outro, mas parece que eu tenho um imã, um chamariz. As pessoas parecem que são iguais. São as pessoas que são iguais ou você que atrai aquilo que ainda é importante para você, mas você precisa fazer uma busca, nascer de novo, brilhar a sua luz, se entender, se inserir nos processos, se entender como protagonista da sua história. Porque às vezes a gente coloca o outro num pedestal e a gente num lugar tão pequeno. E Jesus fala: Vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, o que que o Jesus quer de nós? Que a gente esteja bem, que a gente se faça bem, que brilhe a nossa luz. E aí eu trago para nós uma passagem lá do capítulo 19 de Mateus e do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7, diz: Faze de todos os teus bens e segue-me. Não sei se vocês estão se lembrando que passagem é essa. Eu vou começar a falar, vocês vão lembrar na hora. Ó, ele era rico, ele era jovem, ele era bonito, ele seguia as escrituras. E ele diz para Jesus que tinha interesse de seguir. E Jesus falando para aquele que é intitulado, né, o jovem rico, falando para nós. Desfaz de todos os teus bens e segue-me. Sabe por quê? Porque tudo que está aqui é transitório. A minha passagem aqui é transitória. A minha família aqui ela é transitória. Esse corpo é transitório. Mas os bens que eu angariei para o meu espírito, esse é imortal. E aí Jesus diz que ele propunha uma prova decisiva, destinada a pôr a nu, no fundo, o pensamento, aquilo que a gente quer de verdade. A gente quer brilhar a nossa luz? Ou a gente quer brilhar para o mundo? A gente quer ter ou a gente quer ser? Quanto tempo eu gasto trabalhando para ter coisas? Não estou dizendo que a gente não tenha que ter. A gente precisa. É da lei do progresso. Eu preciso me manter, eu preciso me sustentar. Mas quanto tempo do meu dia eu gasto com isso? E quanto tempo eu tenho consciência que eu estou fazendo coisas para brilhar a minha luz e para que eu possa ser cada dia uma pessoa melhor? Que eu estou seguindo o guia e modelo dessa humanidade. Porque muitas vezes as coisas estão da boca para fora. As palavras estão jogadas ao vento. E aí Jesus faz todos os dias um convite para nós. Ok? Se você me ama, segue os meus mandamentos. Desfaz de todos os teus bens e me segue. Muitas vezes esse bem que Jesus está dizendo aqui, e a gente fica com dificuldade às vezes de mensurar, ele está falando do nosso orgulho, da nossa dificuldade, de desapegar de algumas coisas que nós ainda fazemos, de algumas coisas que a gente ainda repete. Então, o que que Jesus espera de nós? Que a gente possa brilhar, que a gente possa seguir em diante. E a gente fica com uma dificuldade danada de entender isso. E aí eu vou trazer para nós a questão 264 do Livro dos Espíritos. Leiam comigo. Que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Veja, nós estamos falando dos papéis que nós assumimos na vida e das coisas que nós estamos passando. E aí, olha que Kardec pergunta: o que é que dirige o espírito nas escolhas? O que que me induziu? Por que que eu quis? Porque eu participo do meu planejamento reencarnatório. Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas. Lembra que nós falamos há uns minutinhos atrás de que nós estamos no educandário no Hospital do Cristo?
Então, a cada doente o seu remédio. Se eu tiver um problema de angina, eu vou consultar um cardiologista. Se eu tiver um problema pulmonar, eu vou consultar um outro especialista. Se eu tiver um problema de pele, eu vou procurar um dermatologista. Se eu tiver alguma coisa nessa região neural, eu vou procurar um neurologista, um psiquiatra. Então, por que que quando eu sou designado para um lugar onde tem o meu remédio, aqui no Hospital do Cristo, eu tenho essa dificuldade? Então, o que que Jesus espera de nós? Que eu relembre os papéis que eu assumi aqui, que eu relembre que eu sou o protagonista dessa encarnação. De tudo que a gente tem feito, de tudo, o mais importante é o que você faz com você e para você. E quando eu digo para você, eu não estou dizendo a gente ser egoísta e não fazer para o outro. Porque se você é um bom pai, uma boa mãe, você está exercendo um bom papel. Porque quem te deu esse papel e quem te escolheu foi Deus. E Deus não erra. Então, nós impomos para nós mesmos a vida de misérias, privações, o que a gente precisa, o remédio que eu preciso tomar para que eu esteja melhor. Percebe o que o Cristo quer para nós? Ele quer que eu esteja bem. Mas para que eu esteja bem, eu preciso deixar brilhar a minha luz. Eu preciso tomar consciência de quem eu sou, de aonde eu estou e para onde eu quero ir. Então, o que eu estou fazendo num planeta de provas e expiações? O que eu estou fazendo no educandário e no Hospital do Cristo, se não para aprender, se não para depurar as mazelas que eu vim aqui? Aí, quando chega o momento, eu digo, não, vai ficar para a próxima. Não sei se vocês se lembram daquela passagem evangélica, que Jesus diz para Pedro que já estava chegando o momento, um dos momentos derradeiros que ele estivesse aqui na terra. Chegaria o momento do seu flagelo. E Pedro disse: eu não permitirei que isso aconteça. O que é que Jesus responde para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Eu deixaria de beber do cálice que o Pai me ofereceu? Então, quantas vezes, meus irmãos, a gente deixa de beber do cálice que o Pai nos tem oferecido? Quantas vezes a gente tem deixado de beber do cálice que o Pai tem nos oferecido? Às vezes esse cálice, como eu disse, a gente fica preso às vezes em dificuldades, principalmente nas familiares. Ah, porque o meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, porque meu filho, porque meu tio, e a gente fica preso dentro disso tudo, quando na verdade, o que que Jesus fala para nós? O importante é o que você faz com isso tudo, porque o que importa aqui é você. Porque tudo passa, só você não passa de você. A dor vai passar, a angústia vai passar, a tribulação vai passar. Porque quando o barco balança e a minha fé não estremece, quem está dentro desse barco é Jesus. Quem está dentro desse barco é Jesus. E o que que Jesus espera de nós? Que você se lembre que ele está dentro desse barco. Que o governador desse planeta é o Cristo. É o Cristo. Então, que nós não estamos sozinhos. Eu não estou só, vocês não estão sós. Nós não estamos aqui desprovidos de propósito. Só que cada um de nós tem um propósito. E eu preciso me lembrar desse propósito para eu poder florescer. Eu preciso florir, eu preciso dar frutos. O que que eu tenho feito dessa oportunidade? O próprio Cristo, junto de Ismael, lá em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o próprio Cristo desce com a bandeira Deus, Cristo e caridade, atendendo às rogativas e aos pedidos daqueles degredados que rogavam por mais uma oportunidade de reencarnar na Terra do Cruzeiro. Onde é que é a Terra do Cruzeiro, meus irmãos? E o próprio Cristo vai atender ao pedido, o nosso pedido. A gente reencarna, aí a gente está aqui. Aí a gente, às vezes, invigilante, se pega dizendo assim: o Brasil não tem jeito. A gente pediu para estar aqui. Estamos todos juntos por um propósito. Por que será? Já imaginaram a sintonia, a afinidade? O que que Jesus espera de nós? Que brilhe a minha luz. E brilhar a minha luz é ter consciência de quem eu sou, de onde eu estou e de para onde eu quero ir.
para que eu comece a entender que eu não estou só quando o barco está balançando. Assim como os apóstolos, nossos irmãos, chamam o próprio Cristo e dizem: Senhor, o barco vai naufragar. E Jesus dormia sereno, porque ele confiava. E ele diz: homens de pouca fé, homens de pouca fé. Eu estou no barco. E ele pede que o mar se acerene, tanto que tem uma canção que diz, né, quem é esse homem, né, que até o mar e os ventos escutaram. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia e nosso modelo. E já encaminhando para o nosso encerramento, estou olhando aqui, nós estamos com os momentos, os minutos finais. Eu gostaria de encerrar com o capítulo 14, versículo 27 de João, aonde tem uma fala do Cristo que diz assim: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus vem mais uma vez deixando para nós, respondendo a cada pergunta nossa, dizendo para nós que ele dá a paz dele para nós, mas a paz do Cristo não é a paz do mundo. Porque esse mundo é transitório, meus irmãos. Então, o que que Jesus quer e espera de cada um de nós? Que a gente se lembre quem nós somos, onde nós estamos e, sobretudo, de que nós não estamos sozinhos. Nós temos um guia, um mestre. Nosso planeta tem um governador e as coisas estão no lugar certo, na hora certa, como devem estar. Então, eu deixo para vocês essa citação final do Mestre Jesus, rogando a paz a cada um de nós, a cada um de vocês, não a paz do mundo, mas aquela paz no nosso coração que o próprio Mestre nos deseja. Foi um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço imensamente.